Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Prejuízo com chuva se espalha no turismo e montadoras em todo o Brasil. Rio Grande do Sul perde 500 urnas, tem 15 mil inacessíveis e cogita adiar eleições. Desenrola para micro e pequenas empresas, tem descontos de até 90%. Notinhas das araras, os destaques internacionais. Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. As enchentes do Rio Grande do Sul estão forçando algumas das principais montadoras do país suspenderem temporariamente atividades em fábricas, o que colocou o setor em estado de alerta. As inundações afetaram não só quem produz no estado, mas fabricantes que dependem da indústria gaúcha para manter sua cadeia de suprimentos. Estimativas do setor apontam que o Rio Grande do Sul está entre os 5 maiores fabricantes de autopeças no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. No ano passado, a indústria gaúcha representou 12% do faturamento e 11% das exportações do setor. Além disso, o estado é fundamental para o envio de mercadorias ao exterior e ainda funciona como porta de entrada. Volkswagen, GM e Stellantis, que é dono de marcas como Peugeot e Fiat, já se viram forçadas a parar temporariamente a produção em algumas plantas. Executivos ouvidos pelo jornal o Globo sobre reserva dizem, porém, que é questão de tempo para os efeitos serem sentidos em maior escala. A Anfávia, que representa as principais montadoras do país, diz ainda estar calculando o impacto da tragédia e como ela vai afetar as projeções de vendas para o ano. A entidade reconhece, porém, a gravidade do momento. A parada inesperada no fornecimento de peças vindas da indústria gaúcha somaram-se aos efeitos da morosidade no desembaraço de importações forçadas pelo movimento grevista de servidores. Desde fevereiro, funcionários do IBAMA e fiscais agropecuários estão em operação padrão. Então, uma situação aí extremamente complicada. A GM, no Rio Grande do Sul, teve que interromper suas atividades em Gravataí e vai manter os funcionários de folga até pelo menos hoje. Depois disso, vai voltar e avaliar a situação. No caso dessa planta, a preocupação é com a segurança dos trabalhadores. E o TRE do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral, já registrou 500 urnas eletrônicas perdidas em decorrência das enchentes que atingiu o estado desde o final de abril. Há ainda um depósito em Porto Alegre que guarda outras 15 mil urnas. O prédio está inacessível e não há energia elétrica para checagem por câmeras. Portanto, não se tem informações sobre a situação daqueles equipamentos. O estado tem 29 mil urnas para atender 27 mil sessões eleitorais. O local armazena, portanto, quase 52% das urnas do Rio Grande do Sul. Ainda não há um levantamento preciso sobre a extensão dos danos para avaliar a quantidade de alterações necessárias para as eleições municipais marcadas para 6 de outubro. A possibilidade de mudança dessa data não é descartada. Eventual alteração passaria pelo Congresso Nacional, já que o calendário eleitoral é previsto em lei. A presidente do tribunal, Kubiak, afirma que os registros dos danos às urnas são os possíveis de serem contabilizados.
A sede do TRE do Rio Grande do Sul, localizada no centro histórico, onde foi mais atingido pelo alagamento, também não há conhecimento da dimensão dos dados. De Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o prazo de fechamento do cadastro eleitoral, encerrado em 8 de maio, para o resto do país em 15 dias. Assim, para o eleitorado do Rio Grande do Sul, o último dia para pedir emissão, regularização, transferência e alteração de dados cadastrais antes das eleições deste ano é 23 de maio. Então, aí uma situação complicada para as eleições gaúchas. Empreendedores à frente de micro e pequenas empresas podem negociar dívidas com instituições financeiras por meio do Desenrola Pequenos Negócios. O governo federal lançou o programa na segunda-feira. MEIs, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 4.800.000 podem participar do programa. Apenas dívidas com instituições financeiras poderão ser negociadas sem restrição ao tempo de atraso e aos valores. São admissíveis a renegociação de pagamentos atrasados há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril, data em que o governo federal lançou o programa, da qual o Desenrola Pequenos Negócios faz parte. O prazo para a renegociação das dívidas com as instituições financeiras pelo programa vai até o dia 31 de dezembro. Até lá, cerca de 6.300.000 micro e pequenas empresas poderão ajustar suas operações. O número de pequenas e microempresas com algum tipo de dívida faz parte do levantamento da Serasa, com dados de março deste ano. Micro e pequenas empresas no segmento de serviços apresentam a maior taxa de endividamento, com 54,2% do total dos devedores, seguido por comércio com 37,8% e a indústria com 7,7%. O programa é voltado apenas para dívidas com instituições financeiras. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda desta sexta-feira em Brasília. Desoneração da Folha, Pacheco se reúne com Jorge Messias, da AGU, para mandar respostas a Zanin. Rio Grande do Sul seguem as operações de busca. Bolsa Família, governo antecipa pagamento de maio para moradores no Rio Grande do Sul. O ministro do Supremo, Zanin, deu 5 dias para o Congresso se manifestar sobre o pedido da Advocacia Geral da União para manter a desoneração da Folha. Só depois disso que o magistrado vai decidir se atende o governo e derruba a própria decisão por 60 dias, até que deputados e senadores aprovem uma regra para substituir a atual. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que vai conversar nesta sexta-feira com Jorge Messias. Falou em enviar a manifestação a Zanin ainda hoje. O ministro Alexandre Padilha disse que o governo quer tratar tanto a desoneração dos municípios quanto dos 17 setores da economia em um único projeto de lei. O senador Efraim Filho, do União Brasil, e o relator será o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Acordo com as prefeituras, propôs manter o sistema atual de desoneração dos municípios em 2024, com a alíquota previdenciária em 8%. Ainda será discutida uma reoneração gradual para os próximos anos. Já havia um entendimento para os 17 setores da economia. O prazo para pagar o INSS é 20 de maio. Caso Zanin não aceite o pedido do governo, e vai aceitar, as empresas terão que pagar 20% sobre as folhas de salários já neste mês. Então, o que a gente vê, meus queridos amigos,
é que não existe uma vontade do governo, obviamente, de perder recursos para a Previdência Social, que essa desoneração é recurso para a Previdência Social. Ou seja, em breve, a Previdência Social vai quebrar. E não vai quebrar por causa do o Zé ali, não. Vai quebrar por causa dessas desonerações, dessas empresas que poderiam pagar a Previdência e também as prefeituras que, claro, têm um problemaço sempre. E o programa Roda Viva da TV Cultura, que eu assisto sempre na segunda-feira à noite, será no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, com o governador Eduardo Leite. E a Defensoria Pública da União disse ter recebido relatos de trabalhadores afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul que estão sofrendo ameaça de demissão ou de terem descontos salariais caso não retornem ao trabalho. E o embaixador da Coreia do Sul, que é uma figura, o Lim Kim-moon, fará no dia 4 de junho, e eu vou estar lá, um show beneficente no Clube do Choro em Brasília, para arrecadar recursos para os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ele ficou famoso ao cantar em português hits como Cheias de Manias e Evidências, que viralizaram nas redes sociais. E o Ministério de Justiça e Segurança Pública prendeu 314 pessoas e resgatou 163 crianças e adolescentes em uma operação de combate à exploração sexual infantil deflagrada na quinta-feira. A pasta destacou para o dia D mais de 12 mil agentes de segurança que atuaram em mais de 450 municípios do país. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que coordena a operação Caminhos Seguros, foram abordados cerca de 53 mil suspeitos e fiscalizados mais de 5.300 locais. É muita gente. E o que a gente espera é que esse pessoal vá para a cadeia. Só que vai para a cadeia e o nosso querido judiciário solta. E o ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, deve nomear o ex-prefeito de Taquari, Emanuel de Jesus, o Maneco, como número 2 da nova pasta. Maneco é o cara de confiança do ministro Paulo Pimenta. E vamos aos destaques da imprensa internacional. New York Times, pelo menos 12 presos no campo da Berkeley, da Universidade UCLA, depois que a polícia ordenou que manifestantes se dispersassem. Esses manifestantes são pró-palestinos. Só que agora já tem os pró-palestinos e o a favor de Israel está dando uma confusão incrível nas universidades nos Estados Unidos. Washington Post, autoridades dos Estados Unidos veem fracasso estratégico na invasão de Rafah por israelenses. Fracasso e genocídio. Wall Street Journal, Netanyahu pacifica a direita radical de Israel e aliena todos os demais para sobreviver. Clarim, o argumento do governo para não indenizar 14 mil demitidos da administração pública. Pô, demitir e não indenizar é brincadeira, Milei. La Nación Chile, vamos nos opor firmemente a qualquer exploração comercial de esborique sobre petróleo na Antártica, que foi descoberto ali pela Rússia. The Guardian, Rishi Sunak e a mulher sobem na lista dos mais ricos. Fortuna do casal aumentou em 120 milhões de pounds. Meu Deus do céu. Financial Times, Tesla deve escalar o Monte Everest para ganhar o voto dos acionistas, diz presidente da empresa. E o Benjamin Netanyahu afirmou que a ofensiva terrestre na cidade de Rafah é crítica e decidirá muita coisa na guerra
Antes da incursão israelense, a região abrigava cerca de 1,5 milhão de palestinos e, segundo Israel, é o local do principal reduto do Hamas. Inexplicável essa ação de Israel. E o presidente ucraniano Zelensky cancelou uma viagem que faria à Espanha para visitar a segunda maior cidade do país, Kharkiv, que está sendo invadida pela Rússia. Eu não vejo aí muita saída a curto prazo para a Ucrânia. Ela vai ter que negociar com a Rússia e negociar, ou seja, seria dar território para a Rússia, que não esmorece mesmo com a ajuda do Ocidente, com trilhões de dólares para a Ucrânia. Tanto que agora a Dinamarca já ofereceu 750 milhões de euros para peças de artilharia, manutenção de projéteis para a Ucrânia. A Dinamarca, que não se metia, agora também está se metendo nesta guerra. E o presidente chinês Xi Jinping recebeu o líder russo em Pequim discutir o comércio, investimentos e a guerra na Ucrânia. Foi a primeira viagem internacional de Putin desde que assumiu seu 5º mandato no dia 7 de maio. E a FIFA escolheu o Brasil para ser um anfitrião da Copa do Mundo Feminina de 2027. O país disputou a vaga para sediar o torneio com um trio europeu formado por Bélgica, Holanda e Alemanha. O evento ocorreu em Bangkok, na Tailândia, que a gente espera que não tenha mais aquele legado aqui no Brasil. O maior legado foram obras inacabadas. E chegou o momento da nossa Rádio ONU, a nossa parceira, diretamente de Nova York. O Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia é celebrado neste 17 de maio. Para a data, o Fundo de População da ONU destaca igualdade, liberdade e justiça para todos. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o trabalho corajoso das pessoas defensoras dos direitos humanos que lutam para proibir a discriminação e garantir a igualdade perante a lei. O UNFPA aponta avanços recentes no âmbito dos direitos, com normas sociais e legais que deixaram de criminalizar as pessoas LGBTQIA+, e passaram a proteger seus direitos. Segundo a Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva da ONU, desde 2019, 11 países legalizaram o casamento igualitário. Desde 2017, 13 países removeram leis que criminalizavam a sexualidade LGBTQIA+. No entanto, apesar do progresso, a discriminação e o estigma permanecem, levando a sérias disparidades de saúde e outras desigualdades. Dezenas de países ainda criminalizam relacionamentos consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Antônio Guterres também alerta para um movimento preocupante na direção oposta dos avanços. Novas leis estão codificando velhas intolerâncias, explorando o medo e alimentando o ódio, afirmou o secretário-geral. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E como é bom ouvir você, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. O presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Rússia alertou que a Ucrânia estava arrastando a Europa e os Estados Unidos para uma grande guerra global e, nesta quinta-feira, pediu aos líderes ocidentais que agissem de forma responsável para evitar uma catástrofe. A guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia provocou o pior colapso nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A Rússia agora está avançando
ao longo da linha de frente na Ucrânia. O regime de Kiev está arrastando os países dos Estados Unidos e Europa para uma grande guerra, disse Vyacheslav Volodin, presidente da Duma do Estado, que é um aliado próximo de Putin e membro do Conselho de Segurança da Rússia. Ele disse que os legisladores ucranianos estavam tentando convencer os Estados Unidos a permitir que Kiev usasse armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar o território russo. Este caminho leva a uma tragédia que pode afetar toda a humanidade, disse Volodin. Os políticos ocidentais precisam perceber sua responsabilidade e fazer de tudo para evitar uma catástrofe global. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse que Washington não encorajou ou permitiu ataques fora da Ucrânia, mas, em última análise, a Ucrânia tem que tomar decisões por si mesma sobre como vai conduzir essa guerra. A Ucrânia diz que tem o direito de atacar alvos russos, enquanto está sendo atingido por mísseis russos diariamente. Os Estados Unidos têm sido cautelosos com o uso de suas armas em um ataque direto à Rússia, a maior potência nuclear do mundo, devido aos riscos mais amplos. Vladimir Putin alertou o presidente norte-americano Joe Biden que um confronto direto entre a Rússia e a aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. A Rússia alertou que o uso de armas dos Estados Unidos e do Ocidente contra alvos dentro da Rússia poderia desencadear um novo nível de confronto, e Putin ordenou exercícios táticos de armas nucleares, em parte como resposta às declarações do Ocidente. Qualquer uso de armas americanas e europeias para atacar cidades pacíficas da Federação Russa exigirá o uso de armas mais poderosas para proteger os cidadãos do nosso país, disse Volodin. Putin acusou o Ocidente na semana passada de arriscar um conflito global e disse que ninguém teria permissão para ameaçar a Rússia. É isso aí, pessoal. Essa é a informação. Infelizmente, a Rússia, com os seus objetivos militares, que infelizmente trazem muita preocupação para todo mundo, e as ameaças constantes do presidente russo sobre uso de armas nucleares preocupa toda a humanidade. Esperamos que isso acabe logo, que essas guerras espalhadas pelo mundo tenham um fim o mais rápido possível. Essa informação, um forte abraço a todos. E chegou a hora para a gente relaxar um pouco, sonhar com aquele carro que dificilmente nós vamos ter, mas que o nosso craque Renato Rossi vai falar se é bom, se é ruim, se é uma bomba ou não, os carros que estão sendo vendidos no Brasil, os carros elétricos e os demais carros pela nossa indústria automóvel. Amigos de Bichos Tagarela, estamos quase no final de semana. Nessas 2 últimas semanas, nós vivenciamos aqui o pior incidente climático que o Brasil já teve. Repercutiu no mundo todo, foi notícia do New York Times, Los Angeles Times, Le Monde, Financial Times, The Guardian, os grandes jornais do mundo, os grandes meios de comunicação, Reuters, noticiaram e continuam acompanhando essa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Está acontecendo, não cessou ainda.
E todas as testemunhas oculares, e eu fui testemunha ocular, porque no domingo passado eu fui no bairro mais atingido, 2 bairros foram destruídos em Porto Alegre, Humaitá e Sarandi, e eu fui no Sarandi, era mais ou menos 11 horas da manhã, e entrei numa das ruas, você tem que entrar, pode entrar com uma só para ir até um determinado ponto, deixaram entrar, havia um policiamento muito intensivo, me apresentei também como jornalista, isso facilitou. Mas a gente enxergava uma das avenidas ali centrais do Sarandi, ela tem 2 mãos e era só uma visualização mais ou menos 100 metros à frente, porque depois as árvores começavam a desaparecer e depois era um mar de água onde haviam casas, não havia mais nada. Só um silêncio devastador. Um negócio impressionante, cruel. Eu já tinha assistido há alguns anos atrás uma enchente no Sarandi, quando houve um vazamento de dique lá no final de semana. E eu fui até lá naquele momento e a gente andava de barco lá dentro de algumas ruas, mas nada comparável com a destrutividade deste fenômeno climático que atingiu o Rio Grande do Sul, que começou com chuvas intensivas por mais de uma semana, que por sua vez chuvas em toda a região sul, de Santa Catarina para baixo, concentrou-se mais aqui nesse cone sul, realmente, nessa ponta de América Latina, de Brasil. Ponta da América Latina ainda não é aqui, né, amigos? Vamos ser francos, né? Daqui nós descemos até o Uruguai e do Uruguai nós entramos pela Argentina e na Argentina nós podemos ir por via rodoviária até Ushuaia, que é o último ponto da América Latina. Depois tem ali o Estreito, o Cabo Horn, que é uma das piores navegações do mundo, e depois tem a Antártida logo ali, se você quiser dar uma, pode até sair ali da um programa bacana de manhã, sair do hotel às 6 horas da manhã, se você é todo metido a atleta, você nada até a Antártida, né? Lá nada. E a partir do meio do caminho, Jesus já leva você lá para cima e você também não volta mais. Mas é lógico, um humor negro, né? Porque eu tô realmente com esse sarcasmo, porque eu acho que está tudo tão sofrido por aqui, é tanta imagem sofrida, é tantos animais que são, a gente vê os animais morrendo, coitadinho do cachorrinho nadando desesperadamente em busca de um telhado, coisas assim simplórias, singelas, mas que dão uma dimensão de que é uma catástrofe climática. Imagina nós aqui que não temos vulcões, que não temos os terremotos destrutivos que uma Indonésia tem, que um Japão tem, os tsunamis japoneses, o tsunami da Tailândia, que matou milhares, ondas de 30, 40 metros de altura, coisas dramáticas que as pessoas acabaram, não digo suportando, porque você não está suportando algo, você está tentando apenas, quando existe uma enchente ou alguma coisa muito dramática, o que acontece meramente é a luta pela sobrevivência, não tem nada de heroísmo. Salve-se quem puder. Então, eu acho que também este evento aqui que nós tivemos, repare que eu não estou nem falando de automóvel porque fica difícil, né? Eu nem peguei automóvel para testar mais nada. Eu estou andando com um Cardian, cedido pela Renault. A Renault foi muito bacana comigo, me cedeu o carro por um tempo maior, que eu usasse ele num período tão difícil. Difícil para mim também pessoalmente, já que o meu trabalho também foi paralisado em rádio, foi paralisado em jornal, questões de decisões empresariais que eu não vou aqui discutir, mas tudo isso é prejudicial para o profissional da comunicação. Eu estou fazendo somente televisão nesse momento, as minhas mídias foram reduzidas, quer dizer, é tudo que acontece na vida da gente que a gente. Né, mas isso é uma questão meramente profissional, meramente até passageira, não é o lado realmente dark, né? O lado brabo, que é o lado da morte, o lado dos desaparecidos, centenas de desaparecidos. Agora, quando começar o rescaldo, se parar essa chuva que não para, hoje de novo começou o dia, tempo seco, à tarde chuva e depois tarde intensa chuva, eu estava de carro, a coisa não estava fácil. Tudo isso contribui para que esse fenômeno se prolongue,
porque hoje, nos meios de comunicação, de meia em meia hora era dado em todos os meios de comunicação a metragem das águas do Guaíba. 5,50 m, 5,40 m. O mínimo que chegou foi 5,5 m, muito além ainda do limite de inundação, que é 3 metros, onde tem aquela marca do muro da Mauá, do muro de contenção, que não conteve coisa nenhuma. Quer dizer, conteve porque se esse muro arrebentasse, nós teríamos um tsunami que mataria muita gente em toda a área central da cidade. Repare que quem não conhece Porto Alegre, centro para nós é uma ponta da cidade onde se concentrou durante décadas a atividade comercial e a atividade bancária da cidade, também instituições de ensino de qualidade, uma série de fatores, e ficou então chamado de centro, né? Porque era um centro cultural também, com o Teatro São Pedro, com uma série de cinemas de rua que eram espetaculares e ótimos na década de 70 até a década de 80, o Atlas, o Imperial, o Cine Imperial, o Guarani e tantos outros que passavam os grandes sucessos aí de Hollywood e tal, e inclusive Porto Alegre sempre foi meio avant-garde nesse negócio de artes, porque nós tínhamos festivais de cinema francês, de cinema italiano. Meu pai, que era louco por cinema, me levava já em festival da Nouvelle Vague, para levar um filho em festival da Nouvelle Vague, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Papai era um tanto quanto corajoso. Mas não somente no Velho Vago, mas o novo cinema italiano, aquele cinema de pós-guerra da Itália, de Rossellini, de De Sica e tantos outros, eu conheci porque tendo um pai que era verdadeiramente fissurado em cinema, né? Só que eu conheci muito precocemente, né? Depois eu tive que rever tudo para ter um entendimento mais amadurecido daqueles filmes. Bom, mas eu não vou falar do meu papo, que já morreu há muito tempo, e também toda essa cidade. Eu acho que essa nostalgia, ela vem muito. Eu vi todo mundo meio falando de passado essa semana nos meios de comunicação, principalmente aqueles mais idosos, porque, claro, quando a vida tá dura, a gente busca refúgio em algum lugar, né? Ou a gente se fica em si mesmado, fechado, mas busca sempre lembranças melhores, né? De uma Porto Alegre mais amena, né? Dos lances culturais da cidade. Agora a coisa aqui está muito ruim, essa que é a verdade. Acredito que não vai haver dinheiro, não há dinheiro do governo estadual, não há dinheiro de uma prefeitura, os bilhões necessários para tudo que foi arrebentado. Primeiro, a nível do estado do Rio Grande do Sul, que as cidades do interior estão completamente devastadas. Hoje você não encontra nem salsicha, nem mortadela, nem nada nos ah, ah, supermercados, porque a produção ela não chega em Porto Alegre. Essas cidades produtoras de queijos, laticínios, embutidos, elas foram devastadas. Muitas dessas cidades, a produção é familiar, são cooperativas que acabam vendendo para as redes atacadistas e supermercadistas. Então está muito difícil, você não encontra, falta já gêneros alimentícios nos supermercados, não se encontra uma verdura, a inflação brutal, a água mineral sendo vendida a garrafa 5 litros a R$ 8, alface você encontra a 8, R$ 10 o molho de alface, tudo mais caro, tudo inflacionado. E aí tem os agentes econômicos que aproveitam as crises para, evidentemente, dar uma saqueadinha no consumidor, né? Isso é tipicamente brasileiro. A inflação não é de demanda, a inflação é de oferta. Os caras ofertam tudo muito caro. Então, justamente que as pessoas estão desesperadas. Para vocês terem ideia, eu fiquei 1 hora numa fila de supermercado para pegar 5 litros de água, tá? Essa fila dava volta dentro do supermercado. Ou você pegava ou largava. Claro que eu peguei porque a gente estava precisando de água em casa. Depois afrouxou um pouco, né? Eu voltava no supermercado até 3 vezes, até me disfarçava, botava um óculos escuro, outra hora botava um boné, para acharem que eu era 3 Renatos para me darem 3 litros, entendeu? Claro, eu burlei a lei, né? Mas é a lei da sobrevivência, né? O que eu posso fazer, né?
Então, pior que ontem eu vi um cara com o filho dele, estava na área da panificadora de uma grande rede de supermercados. Eu contei, eu acho que os caras botaram em 2 pacotes lá, 2 carrinhos, uns 50 e tantos pães. Eu não sei se iam deixá-los saírem do supermercado, mas os caras levaram toda a produção de pão que tinha no supermercado, os famosos solidários. E aí eu volto ao começo da conversa aqui para encerrar. Eu acho que esta tragédia vai exigir uma enorme reflexão, não somente do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. A que ponto o clima está chegando? A que, o que gera o descaso de administração municipal, que aqui em Porto Alegre é péssima, administração de governo também. Eu acho o governador muito ruim, esse Eduardo Leite, é uma opinião minha. É um cara dúbio, é um cara que não tem uma personalidade firme. Uma hora ele flerta com o bolsonarismo, outra hora ele quer se aproximar do Lula por interesse, outra hora ele queima o Lula. Não dá. Agora ele vai ter que dividir aqui a cidade, esse Leitinho, vai ter que dividir a cidade com o Paulo Pimenta, que não é mole, né? Porque o Paulo Pimenta agora é ministro extraordinário para cuidar da recuperação do Rio Grande do Sul. Eu só fico imaginando os choques que vão haver entre os dois. Mas tudo bem. Não é minha área esta aí. Mas o que eu digo é que a reflexão é sobre o aquecimento global. Volto ao ponto inicial. Eu fico triste de ver que o carro elétrico está refluindo, que tem interesses brutais das petroleiras que não têm a carro elétrico, tem caras de montadoras, CEOs trabalhando contra o carro elétrico. Eu não vou nem citar nomes, um é um dos maiores do mundo, ele trabalha contra o carro elétrico. Outra é aquela Toyota metida besta, que os japoneses se acham donos do pedaço e estão fazendo carro híbrido e mais carro híbrido, esquecendo que carro híbrido tem motor a combustão e tem um motor elétrico. Aliás, esse carro híbrido foi novidade em 1997, quando ele foi lançado, né, amigos? É uma coisa muito antiga. 1987, quando lançaram o primeiro híbrido, a Toyota lançou. Agora já é coisa muito velha, mas que eles estão reciclando justamente porque há uma campanha assim mundial, patrocinada com bilhões, também que vem da Arábia Saudita, para desacreditar o carro elétrico no mundo. E agora, amigos, se o Trump ganhar, digam bye bye, bye bye, né? Bye bye Blackbird, né? Tchau. Acabou o carro elétrico. Esse cara vai desmanchar com todos os projetos ecológicos nos Estados Unidos da América que foram colocados por Joe Biden, que está fazendo também uma péssima administração, né? Se agarra em Netanyahu, né? Os dois vão morrer juntos. O Biden praticamente já perdeu a eleição e nós agora vamos ter essa barra pesadíssima de Donald Trump, que eu falo aqui como um jornalista brasileiro de aquecimento global, e se ele ganhar esse papo de aquecimento global, ele vai sumir da mídia norte-americana, vai sofrer um atraso tremendo, as questões ambientais vão ser relegadas a um plano secundário, porque os Estados Unidos ainda tem muita força no mundo e a força da mídia também que está com eles, né? Amigos, um novo encontro no próximo Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao Cielito Rebelato Júnior, nosso editor e publicitário. Agradecer também ao meu querido Ricardo Egg, diretor, produtor, tudo que você possa imaginar está com Ricardo Egg, mestre em jornalismo digital. Agradecer o Renato Rossi, nosso craque na indústria automobilística, o Carlos Kaminski, um abração aqui do Brasil, Carlos Kaminski, a nossa parceira Rádio ONU. E você, ouvinte, nós precisamos de vocês. Avisem aos seus amigos, inimigos, a avó, a vovó, a vovô, todos que você conhece, que existe o Bichos Tagarelas. Nós precisamos de audiência para crescer. Então, contamos com a ajuda de você, nosso ouvinte. Então, sextou. Eu gostaria de desejar um maravilhoso final de semana para todos. Sei que o final de semana não será bom para os meus irmãos
gaúchos que estão lá nos abrigos, mas que sejam otimistas. Eu sou um otimista, eu acredito que vocês vão ter de volta sua casinha, vocês vão retomar sua vida mais forte. Também os empresários gaúchos vão retomar a sua vida mais forte, porque nós somos gaúchos e não tá morto quem peleia. Até segunda-feira.